Capítulo 53. As meninas não haviam comido nada a manhã inteira, e nem haviam se lembrado disso. Estavam tensas e o medo afastava qualquer fome. Passaram a manhã sentadas juntas em silêncio, apreensivas, até que alguém bate à porta e elas pulam com um susto. Anya se levanta para abrir e Alice a segura pela mão. Não, Anya. Pode ser o Gregor. Anya estremece, mas fala firme. Não acho que ele bateria a porta, mas vou perguntar quem é primeiro. Me ajudem com o sofá. Ela pergunta quem é e Ren responde. Ao reconhecerem a voz, as três arrastam o sofá que bloqueava a porta e a abrem. Ren, Brannon e Zuberi, cada um com uma bandeja de comida em mãos, entram. Primeiro apreensivos, mas depois aliviados ao conferirem que elas estavam bem. Haviam trazido almoço para as três, suco e sobremesa. O estômago das três ronca ao ver a comida e se lembram que não comeram nada. Elas finalmente sentem fome ao olhar para seus protetores com um alívio no coração. Se estavam lá, a situação estava resolvida. Ren e Anya estavam conversando em voz baixa sobre o que havia acontecido, enquanto Bel ouvia com atenção as palavras de Zuberi, que explicava em detalhes como eles reforçaram a barreira ao redor da casa de Gregor. Alice, no entanto, não conseguia tirar os olhos de Brannon. Ele havia se mantido discreto desde que entrara e arrumava comida sobre a mesa, mas não deixava de observá-la com uma calma envolvente que a fazia se sentir estranhamente protegida. Brannon sente o olhar fixo de Alice sobre ele. Está tudo resolvido por ora, não se preocupe. Venha comer. Ele diz em um tom calmo, ainda ajeitando as coisas sobre a mesa. Alice se senta sem tirar os olhos dele. Vocês não vêm, meninas? Ela fala tentando aparentar naturalidade, mas ainda olhando para Brannon. Bel e Anya se sentam e elas comem apreciando cada sabor. A comida estava diferente da de todos os dias no refeitório. Bel comenta sorrindo. Nossa, hoje a comida está especialmente gostosa. Anya termina de mastigar e engolir um pedaço de carne. Deve ser a fome. Alice, ainda olhando para Brannon, sorri. Não é não. Foi você quem fez, não foi, Brannon? Brannon sorri orgulhoso em ver as expressões de satisfação das meninas ao comerem. Claro que fui eu. Quem mais aqui cozinharia tão bem? Anya revira os olhos. Convencido. Zuberi solta sua gargalhada típica, alta, grossa e engraçada. Brannon continua. Não sei se Alice comentou com vocês, mas quero preparar algo que aprendi com minha mãe para vocês. Sei que o tempo de vocês aqui tem sido muito tenso, e espero que esse momento possa dar um pouco de tranquilidade. Bel sorri. Aceito o convite. Se você cozinhar tão bem quanto agora, pode me usar de cobaia para sua receita nova. Elas terminam sua refeição enquanto os meninos conversam entre si no sofá. Não havia espaço para todos na mesa pequena da cabana, mas elas se juntaram a eles assim que terminaram. Depois que todos estavam mais à vontade, Brannon finalmente interrompeu a conversa com uma voz que carregava um misto de cautela e animação. Tenho uma novidade para vocês. Ele disse, olhando principalmente para Alice, que parou o que estava fazendo para prestar atenção. Consegui adiantar o próximo jogo. Surpresa e ansiedade tomaram conta das meninas, que se entreolharam rapidamente. Alice sentiu o coração acelerar. Ir para o jogo era sua chance de tentar voltar para casa e estar perto de sua mãe, cuja saúde estava debilitada, mas ao mesmo tempo, a ideia de enfrentar novamente os desafios a deixava nervosa. Quando? Bel perguntou, em uma voz baixa, refletindo a expectativa mista que sentia. Brannon fez uma pausa, olhando para Alice antes de responder. Ainda estou esperando a confirmação do dia exato, mas vai ser em breve. Vou fazer o possível para que seja logo. Ele disse com um sorriso encorajador. A ideia de um jogo próximo trouxe uma sensação de tensão misturada com esperança. Anya suspirou, tentando absorver a novidade, e Ren segurou sua mão em um aperto suave, passando tranquilidade. Brannon, por outro lado, continuou com seu olhar fixo em Alice, captando cada nuance de sua expressão, como se tentasse entender o que ela estava pensando. Alice, podemos conversar um pouco lá fora? Ele perguntou, a voz calma, mas cheia de intenção.
Alice sentiu o rosto aquecer ligeiramente, mas assentiu e se levantou, seguindo Brannon até a porta. Eles saíram e se sentaram na escada da entrada lado a lado, próximos o suficiente para que Alice sentisse o calor reconfortante da presença dele. Como você está? Ele perguntou, virando-se para observá-la de perto. Alice respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Estou tentando processar tudo. Ela disse, com um sorriso hesitante. Saber que minha mãe está doente e que eu não posso fazer nada, isso me destrói. Ao mesmo tempo, estou tentando me manter forte. Mas eu confio em você, Brannon. O som de sua voz quase sussurrada fez com que Brannon a olhasse ainda mais intensamente. Ele a compreendia o fato de ela querer ir embora e o sentimento de responsabilidade com aqueles que ela amava. Alice, Brannon começou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Gostaria muito que você ficasse aqui comigo. Me destrói imaginar a vida sem você, mas quero que saiba que... Ele parou, a intensidade de seus olhos aprendendo, e Alice soube que aquele era um momento de sinceridade entre eles. Eu preciso que você seja feliz, mesmo que isso signifique te ver partir. Alice sentiu o coração apertar e naquele instante, a dúvida que ela carregava se dissipou. Ela não sabia exatamente como descrever o que sentia por Brannon, mas era algo profundo, uma mistura de confiança, admiração e algo mais. Brannon. Ela disse, a voz saindo mais suave do que pretendia. Eu também quero que você seja feliz, mas... Ela fez uma pausa, abaixando o olhar por um momento antes de reunir coragem para encará-lo. Não posso fazer isso às custas da minha família. O olhar de Brannon se suavizou, e ele levou a mão até o rosto dela, passando o polegar levemente sobre sua bochecha. Alice sentiu o coração disparar, e as palavras que vieram a seguir saíram em um sussurro, sem que ela pudesse controlar. Eu acho que eu gosto de você, Brannon. Brannon sorriu, um sorriso que trazia um calor acolhedor e intenso ao mesmo tempo. Ele se aproximou devagar, deixando que ela tivesse tempo para recuar se quisesse, mas Alice não se moveu. Fechou os olhos no momento em que ele se inclinou, sentindo a suavidade dos lábios dele tocar os seus. Foi um beijo delicado, que transmitiu uma infinidade de sentimentos misturados com a ternura e a intensidade do momento. Quando se afastaram, Alice abriu os olhos, sentindo o rosto corado, mas sorrindo de uma maneira que há muito tempo não sorria. Eu esperei muito por isso. Brannon disse em um tom suave, olhando para ela com um brilho que Alice não tinha visto antes. Alice suspirou, sentindo o coração ainda acelerado, mas mais leve do que antes. Acho que eu também, mesmo sem saber. Ela respondeu, tentando conter a mistura de emoções que a tomava. Ele a abraça com ternura. Vai dar tudo certo. Ao contrário do habitual, Alice sentia-se aquecida, como se tivesse finalmente encontrado uma certeza dentro de si. Sabia que ainda havia uma jornada pela frente, que os desafios continuariam, mas naquele momento, ao lado de Brannon, sentia-se mais confiante para enfrentar o que viesse. Eles se levantaram e Brannon entrelaçou os dedos nos dela, guiando-a de volta para dentro da cabana, onde Anya e Ren sorriam discretamente, já entendendo o que havia acontecido sem que precisassem dizer uma palavra. Alice trocou um olhar rápido com suas amigas e sorriu. Estava pronta para enfrentar o que fosse necessário, e sabia que, com o apoio deles, essa jornada seria ainda mais significativa.